Queridos irmãos e amigos do Garimpeiros da Luz, muito boa noite. É com grande alegria que estamos com vocês nesta oportunidade para tecermos algumas considerações em torno da temática que nos foi indicada. Nós estamos trabalhando com a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Antes, porém, vamos fazer a nossa prece de gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Elevemos os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso modelo e guia, aos espíritos benfeitores que nos assistem, a fim de rogarmos neste momento as bênçãos do mais alto para as nossas atividades de estudo da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Concede, Jesus querido, que todos nós possamos ser, nesse momento, envolvidos pela equipe espiritual do Garimpeiros, a fim de que, com o amparo da espiritualidade, nós consigamos, nessa noite, harmonizar os nossos corações, manter os nossos pensamentos em segurança e estudarmos a temática da noite. Concede que todos os corações que se nos vinculam, encarnados e desencarnados, possam, nesse momento, receber as bênçãos do mais alto. E é em vosso nome, Divino Mestre, sob as vossas bênçãos e o amparo da equipe espiritual do Garimpeiros da Luz, que nós pedimos permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Queridos irmãos, vamos dar sequência aos nossos estudos com muita alegria na noite de hoje, considerando que nós já estamos, no finalmente, digamos assim, no finalzinho desta obra, o problema do ser, do destino e da dor, de Leon Denis, uma obra extraordinária, como os irmãos devem ter percebido ao longo de muitas e muitas reuniões de estudo. A temática, de fato, ela é instigante porque ela toca a todos nós, considerando que, na qualidade de espíritos ainda imperfeitos, como nos diz o Livro dos Espíritos, há ainda em nós a predominância da matéria sobre o espírito, a ignorância, o orgulho, o egoísmo, as más paixões, e tudo isso gera ou são causas, fontes de aflições, de sofrimentos e de dores. Leon Denis, ele nos diz, precisamente dentro da introdução dessa temática, que a dor, ela segue os nossos passos e espreita-nos em todas as voltas do caminho. E que diante desta esfinge que o fita com o seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? Qual é a nossa visão de dor à luz da doutrina espírita codificada por Allan Kardec? Indaga também Leon Denis: é no que lhe concerne a dor uma punição, uma expiação, como dizem alguns? É a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas? Então, meus queridos irmãos, fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. O Livro dos Espíritos, na sua questão 167, Kardec indaga ao Espírito Verdade qual a finalidade da reencarnação. E o Espírito respondeu de forma muito precisa: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Logo, expiação, indicando o quê? Resgates, débitos acumulados ao longo de reencarnações e que vamos reparando diante da contabilidade divina,
ajustando os nossos espíritos às necessidades de melhoramento progressivo. Igualmente, as provas, né, que nos envolvem, expiação, provas, testemunhos, experiências educativas para o nosso crescimento espiritual. Leon Denis nos convida: homem, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa. Ela é o mais nobre agente da perfeição. E nós lembramos da querida Alta de Souza, esta benfeitora querida, não é? Que, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, nos trouxe um belíssimo soneto intitulado Carta Íntima, que está em Parnaso de Além-Túmulo. E ela diz assim no soneto: escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho, entre falsos prazeres tentadores. Há feridas que sangram, há pavores de órfãos sem lar e sem carinho, sem pão. Confortemos os pobres sofredores, almas saudosas do celeste ninho. Jesus há de sorrir com teu sorriso, quando faças no mundo o bem preciso, pelo que sofre em desesperação. Todo o bem que plantares nessa vida há de esperar tua alma redimida nos caminhos de luz e redenção. A nossa Alta de Souza, que conviveu de forma, né, tão detida com o fenômeno da dor. Então, a dor, meus queridos irmãos, realmente é algo que penetra os nossos espíritos, ainda em estágios de evolução que necessitam de muita aprendizagem. Por isso, a dor é apenas um meio de que o poder infinito, né, nos chama a si e, ao mesmo tempo, nos estimula ao crescimento e à felicidade espiritual. Nós vamos nos deter no texto de Leon Denis, que é muito rico, porque é o filósofo da doutrina espírita, Leon Denis. É uma verdadeira poesia também o seu texto, a temática Revelação pela Dor. E ele vai nos dizer, logo no início do texto, algo muito interessante, né? Ele vai nos colocar o seguinte: é principalmente perante o sofrimento que se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta, poderosamente assente, né? Poderosamente assente nos fatos. Né? Isso é maravilhoso. É principalmente perante o sofrimento que se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta, poderosamente assente ao mesmo tempo na razão, no sentimento e nos fatos, e que explique o enigma da vida, o problema da dor. Belíssimo texto, não é? Introdutório dessa temática, ou seja, é principalmente perante o sofrimento que se mostra o que? A necessidade e a eficácia de uma crença robusta, meus queridos irmãos, aquela que possa nos dar o suporte espiritual para nós enfrentarmos as agruras da vida, os sofrimentos, as dificuldades, com bom ânimo, esperança e confiança na providência divina, ou seja, uma crença robusta, assentada na razão, no sentimento e nos fatos, e que possa explicar para nós o enigma da vida, o problema da dor, já que nós temos processos diversos da dor, a dor física, a dor moral, a dor espiritual, a dor expiação, a dor provação, as dores coletivas são
as mais diversas características que envolvem realmente a temática da dor. E Leon Denis ele formula algumas questões importantes dentro da temática para nos levar a compreender a necessidade do pensamento espírita. Ele, diante da insuficiência das doutrinas nihilistas, materialistas, ele vai fazer algumas questões. Que conclusões podem o materialismo, o ateísmo oferecer ao homem atacado de um mal incurável? Então, que consolações o materialismo ou as crenças nihilistas elas podem nos oferecer ao homem que esteja atacado de um mal incurável? E que dirão para acalmar os desesperos, preparar a alma daquele que vai desencarnar? De que linguagem nós poderemos utilizar, queridos irmãos, como ele indaga, de que linguagem usarão com o pai e com a mãe, ajoelhados diante do berço do filhinho morto? É preciso, de fato, uma crença robusta que possa nos trazer segurança. E aí ele vai nos indicar posteriormente que a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, é essa crença robusta perante o sofrimento. Pois a dor não é somente o critério por excelência da vida, o juiz que pesa os caracteres, as consciências e dá a verdadeira grandeza do homem. A dor é um processo infalível para nós reconhecermos também o valor das teorias filosóficas, em que essas teorias estão fundamentadas, quais são as suas concepções de vida, de mundo, de imortalidade. Logo, meus queridos irmãos, nós todos somos convidados a perceber que, através da doutrina espírita, nós encontramos alternativas para compreender a temática da dor. E Leon Denis nos conduz o pensamento também refletindo sobre a impotência de tantos sábios, de tantos filósofos e de tantos pensadores há milhares de anos para explicar e consolarem a dor. E ele diz, geralmente eles nos levam a temer a dor, a receá-la, a detestá-la. Ou seja, nós não aprendemos a conviver com um processo que acompanha, de modo geral, os espíritos que estamos reencarnados na Terra. E que palavras de simpatia, de consolações nós dedicamos àqueles que estão sendo tocados por dores intensas, como é o nosso contexto atual, envolvido com uma pandemia mundial, né, que tem afligido a todos nós. Então, como oferecer uma palavra que consola, que esclareça, que ilumine ao coração que está abatido e sofrido? E é então quando ele indaga, e as religiões? Qual é o papel das religiões? Quais suas concepções? E ele vai dizer concepções acanhadas do fim da vida e das leis do destino. Ou seja, ele faz um questionamento em torno de religiões. E ele vai nos dizer que as religiões cristãs, elas compreenderam o papel grandioso do sofrimento e que o cristianismo glorificou a dor, deificou-a na pessoa de Jesus de Nazaré, mas que diante da cruz do Calvário, a cruz do Calvário, a humanidade achou-nos, né? Achou menos pesada a sua própria dor. O exemplo do Cristo, todo o seu esforço, todo o seu trabalho. Mas ele nos diz que as religiões cristãs, elas levaram as coisas ao extremo. E o cristianismo deu à vida, à morte, à religião e a Deus aspectos lúgubres, às vezes terrificantes. E é o que nós percebemos muitas vezes no dia a dia, não é?
principalmente quando estamos diante das temáticas da dor, quando estamos diante da desencarnação, quando estamos em um velório. Então, nós vemos assim, quais são as concepções de vida que estão nos alimentando espiritualmente. Quais são as concepções verdadeiramente elevadas em torno do problema do ser, do destino, da dor, da vida, da reencarnação. E daí, meus queridos irmãos, ele faz uma convocação ao que ele diz aos sacerdotes de todas as religiões. Ele diz assim: alargai o círculo de vossos ensinamentos. Alargai, ampliai o círculo dos vossos ensinamentos. Dai ao homem uma noção mais extensa de seus destinos, uma vista mais clara do além, uma ideia mais elevada do alvo que ele deve atingir. Ou seja, é preciso amadurecer nesse aspecto, considerando o que Leon Denis afirma, a insuficiência das concepções de vida veiculadas por teorias filosóficas e crenças religiosas. E ele nos faz um grande convite para que nós nos ergamos, cresçamos e ampliemos a nossa visão com o que ele diz, com a nova doutrina, que é o Espiritismo. Para a gente se erguer, crescer, iluminar o nosso pensamento, a nossa razão, a nossa sensibilidade, ampliar a nossa visão, a nossa vida, tendo a nova doutrina, ou seja, o Espiritismo, que vem ajudar o nosso pensamento na busca de uma transformação de ideias e de valores em torno da dor, explicando, esclarecendo as causas e as razões dos sofrimentos e da dor. As causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, como nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5. E aí ele começa a enumerar aquilo que o Espiritismo pode contribuir para uma nova concepção sobre a dor, pois o Espiritismo contém todos os recursos necessários a consolar as aflições, a enriquecer a filosofia, a regenerar as religiões, a atrair conjuntamente a estima do discípulo mais humilde e o respeito do gênio mais ativo. Pode satisfazer a doutrina espírita aos mais nobres impulsos da inteligência e às aspirações do coração. É uma poesia o texto. Todos nós estamos convidados a ler esse texto, porque ele é tão profundo, ele é tão amplo e tão belo. Ao mesmo tempo, nos diz Leon Denis que o Espiritismo explica ao mesmo tempo a fraqueza humana, o lado obscuro e atormentado da alma inferior entre as paixões. E nos propõe, né, de nós nos elevarmos ao conhecimento espiritual e à plenitude do ser. Ainda nos diz Leon Denis que o Espiritismo constitui, meus queridos irmãos, o remédio moral mais poderoso contra a dor. É o que nós temos de mais poderoso para nos esclarecer, nos colocar diante da nossa realidade espiritual, da nossa realidade existencial, diante dos problemas da vida, dos momentos mais difíceis. É o remédio moral mais poderoso contra a dor, na explicação que nos dá, nas consolações que nos oferece ao infortúnio, achando-se dessa forma a prova mais evidente, mais tocante do seu caráter verídico, ou seja, de fato, a doutrina espírita, ela nos traz uma solidez inabalável para o enfrentamento das problemáticas humanas, revelando-nos que o grande
objetivo do sofrimento. Qual é o objetivo do sofrimento? Qual é o objetivo da dor? Qual é a concepção de dor que nós temos? Qual é a concepção de desgraça real? Quantas vezes nós pensamos que algo que é uma desgraça não é realmente ela, são as consequências que advêm de atitudes, de sentimentos e de más paixões. O papel, então, do sofrimento, meus queridos irmãos, vem sendo esclarecido pelo Espiritismo, através de um processo de educação, autoeducação e reparação. E aí nós lembramos a obra O Céu e o Inferno, quando nos mostra que o espírito, ele, tocado pela bênção do arrependimento, ele roga a misericórdia divina, a oportunidade para reencarnar, para reparar os danos, para resgatar e para construir em si mesmo o seu processo evolutivo. Leon Denis, ele vai fazendo toda essa colocação que nos chama assim, muita atenção sobre a intervenção, a doutrina espírita nos mostrando a intervenção da justiça e do amor divinos em nossas próprias provações e males, mas nunca nos abandonando, mas nos dando a assistência dos nossos anjos guardiães, dos espíritos protetores, dos espíritos amados que do plano maior da vida estão nos auxiliando, nos amparando. Aí ele faz a diferença entre as doutrinas negativistas e a doutrina espírita, que ao invés dos desesperados, né, essas doutrinas, geralmente, elas nos fazem de nós o quê? Miseráveis, réprobos, malditos, decaídos. E a doutrina espírita, consoante o Evangelho de Jesus, ela nos diz que nós somos herdeiros da criação, nós somos filhos de Deus e que todos nós evoluímos espiritualmente, que a dor é transitória, que as dores, elas fazem parte do nosso processo de crescimento espiritual, mas que elas são temporárias. O Espiritismo, dessa forma, queridos amigos e irmãos do Garimpeiros, o Espiritismo apresenta, né, nos desgraçados, simples aprendizes, simples neófitos que a dor ilumina e inicia. Todos nós candidatos à evolução, candidatos à perfeição espiritual e dá à vida um alvo infinito. Nos oferece uma razão de viver, de sofrer, né? Nos ajuda para não entrarmos na descrença, no niilismo, nem tampouco exacerba em nós aspectos doentios que podem nos conduzir a situações muito mais lamentáveis no campo da vida. Então, numa palavra, o Espiritismo tem um objetivo superior a nos orientar em torno dos nossos verdadeiros caminhos de iluminação espiritual, apontando para nós a bênção do futuro, o futuro que tem que ser construído desde o presente. Daí as consequências do conhecimento da doutrina espírita. A dor, à luz do espiritismo, perde aquele aspecto terrível, né? De que é uma desgraça total, é um abandono da divindade. Não, nós partimos do princípio de que Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso. Partindo desse princípio, meus irmãos, nós entendemos que as aflições, as dores, não são oriundas de Deus, porque Deus nos ama infinitamente. Mas as dores, elas são fruto das nossas imprevidências. O Espiritismo, meus queridos amigos, então, traz como consequências a bênção do entendimento, para que cada um de nós se melhore e possa aprender a conhecer a dor, como Denis diz, a apreciá-la, a familiarizarmos com ela, e ele chega até a dizer
acaba quase por amá-la. Eu acredito que foi isso a nossa querida Alta de Souza nos disse aqui nesse lindo, não é, soneto, não é, carta íntima. Escuta, meu irmão, pelo caminho da miséria terrestre há muitas dores, muito fel, muita sombra, muito espinho entre falsos prazeres tentadores. Ou seja, nós vamos aprendendo que todo o bem que nós plantamos nessa vida, ele resulta em fortalecimento e iluminação para todos nós. Então, o que é o sofrimento? É apenas, na visão de Leon Denis, um corretivo aos nossos abusos, aos nossos erros, ao mesmo tempo, um incentivo para a nossa marcha ascensional diante das leis soberanas que regem as nossas vidas e que não infligem a ninguém penas inúteis e merecidas. Mas nós podemos suavizar os nossos males. Kardec já nos traz a questão no Livro dos Espíritos, na quarta parte, quando ele pergunta se ao homem é facultado ser feliz aqui na Terra. Pode o homem ser feliz aqui? Uma felicidade absoluta? Não. Mas os Espíritos dizem que nós podemos ser felizes, suavizando os nossos males, na medida em que nós sintonizamos com a lei de Deus. Porque o homem só é infeliz quando ele se afasta da lei divina ou natural. E aí, meus queridos irmãos, o Espiritismo é muito importante porque nos traz o estudo do universo moral. Então, o universo moral, para que as forças negativas se convertam em forças positivas, que do mal possa também surgir o bem, que do vício possa surgir a virtude e do egoísmo o amor. Esse é o processo de evolução dos nossos espíritos, fundamentados na justiça divina, que não desampara a nenhum de nós. Por isso, queridos irmãos, para nós, os espíritas, não é? A morte não é um abismo que nada pode encher. Não é? A morte não é um abismo que nada pode encher. Nós estamos bem próximos, né, do chamado Dia dos Mortos. Qual é a verdadeira comemoração dos mortos, já que para nós os chamados mortos estão vivos, eles vêm nos visitar. Então, os verdadeiros vivos do além, eles vêm visitar os seus parentes, os seus amigos, que estão ainda no escafandro da carne. Estamos imersos no corpo físico, então eles vêm nos visitar, eles vêm nos trazer a palavra da imortalidade, porque hoje, à luz do Espiritismo, nós sabemos o quê? Que aqueles que desencarnam, eles estão iniciando uma nova etapa de suas vidas. Ou seja, é importante no sentido da desencarnação natural, aquela que faz parte de um processo natural, né, da nossa existência aqui, é vida nova para quem parte e renovação para quem fica, né? Nós sabemos que essas almas, elas não nos deixarão para sempre. E aí Allan Kardec, através dos seus estudos, Leon Denis, esses espíritas dedicadíssimos, eles tiveram toda uma experiência com a mediunidade. E através da mediunidade, nós entramos em comunhão com os espíritos, né? Nós podemos nos corresponder com eles, não só numa mediunidade ostensiva, mas pelo pensamento, pelas preces que nós fazemos. Nós penetramos, como Kardec diz, através da mediunidade, no mundo invisível que nos cerca, que nos acotovela a todo momento. Por isso, queridos amigos, nas horas de aflição, nós não estamos sós. Nas nossas dores, de qualquer ordem, não estamos sozinhos. Nós estamos com o amparo daqueles que nos amam.
e que, ao deixarmos a terra, quando chegar o momento adequado, tudo tem o seu momento, sem precipitação, ao deixarmos a terra, ou seja, o mundo dos encarnados, nós iremos encontrar os nossos amores, os nossos afetos, pois não há abismo que o amor não possa encher, nos diz Leon Denis. Não há abismo que o amor não possa encher. E Deus é todo amor. Nas horas de sofrimento, meus queridos irmãos, de angústia, de acabrunhamento, concentremos-nos na prece, concentremos em Jesus, no barco dos nossos pensamentos mais puros. E os nossos irmãos espirituais, eles estarão conosco, nos ajudando, não é? Exatamente, Bridenô. A dor é a consequência da incúria que praticamos nesta ou em outras reencarnações. Por isso, bom ânimo para nós, para enfrentarmos com dignidade os sofrimentos e as dores, sem murmurarmos, sem ficarmos acabrunhados, né? Sem nutrir pensamentos de revolta, de desespero ou de suicídio. Chorar sem amargura e sem blasfêmia. A doutrina espírita, dessa forma, queridos amigos, derrama também a esperança, né, nos corações angustiados. Pela oração e pelo pensamento ardente, nós nos unimos aos encarnados e também aos corações desencarnados, para atenuar-lhes também as aflições. Diz Denis, toda evolução contrariada retoma seu curso quando o culpado pagou sua dívida à justiça. Ou seja, a lei de causa e efeito, ela está presente. Toda evolução contrariada retoma seu curso quando o culpado pagou sua dívida à justiça. Por isso, o Espiritismo nos oferece uma base, um ponto de apoio, né? Onde a alma pode levantar o voo para o futuro, meus irmãos queridos, levantar o voo para o futuro, nos preparando desde o presente, através da confiança em Deus, da fé raciocinada nos destinos que nos aguardam diante do nosso trabalho. O Espiritismo ilumina o nosso carreiro de vida e fixa-nos o dever, alargando a nossa esfera de ação. Sentimos a presença de Deus através dos seus abnegados mensageiros, nos auxiliando, nos amparando e nos dizendo: Deus é perfeito. E tem um depoimento de Leon Denis muito rico nesse texto e que a gente gostaria de compartilhar já nesses minutos finais com vocês, de que, diz Leon Denis, de cada vez que o anjo da dor me tocou com a sua asa, senti agitarem-se em mim potências desconhecidas. Ouvi vozes interiores entoarem o cântico eterno da vida, da luz. Agora, depois de ter compartilhado de todos os males de meus companheiros de viagem, bendigo o sofrimento. Foi ele que amoldou meu ser, que me fez obter um critério mais seguro, um sentimento mais exato das altas verdades eternas. É um depoimento belíssimo. Minha vida foi mais de uma vez sacudida pela desgraça, diz Léo Denis, como o carvalho pela tempestade, mas nenhuma prova deixou de me ensinar a conhecer-me um pouco mais, a tomar maior posse de mim. Há no universo uma justiça infalível, diz Denis. Nem de nossos males se perde. Não há dor sem compensação, trabalho sem proveito. Então, ele dá o depoimento dele, o depoimento, não é muito belo esse depoimento, de que cada vez que o anjo da dor o tocou, ele sentiu se agitar dentro dele potências desconhecidas, vozes interiores que entoaram o cântico eterno da vida. E ele se sentiu mais fortalecido, tomando posse dele mesmo,
E é assim, meus irmãos, com a luz que o Espiritismo nos apresenta. Ele faz, então, uma exortação no texto muito grandiosa. Homem, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa. Ela é o mais nobre agente da perfeição, penetrante e fecunda. É indispensável à vida de todo aquele que não quer ficar petrificado no egoísmo e na indiferença. Olha que maravilha, não é? Então, não queremos ficar petrificados no egoísmo e na indiferença. Então, é muito importante. É uma verdade filosófica, diz Leon Denis, que Deus envia o sofrimento àqueles a quem ama. Então, é importante, nesse final de nossa fala, perceber a importância de, com a base que o Espiritismo nos oferece, nós aprendermos a conhecer a dor, a apreciar a sua grandeza em nossas vidas, a entender os seus secretos ensinamentos e a buscarmos o que Denis diz, seja um exemplo para os outros, diante do sofrimento e da dor. Não se desespere, porque nada sucede sem causa. Quase todas as nossas dores, ele reafirma, vêm de nós mesmos, do nosso presente ou do nosso passado. O sofrimento é, portanto, meus queridos amigos do Garimpeiros, é um iniciador, revela-nos o sentido grave, o sentido sério e imponente da vida. Por isso, Denis aponta 4 palavras-chave para o enfrentamento da dor: resignação, paciência, firmeza e heroísmo. 4 palavras-chave no enfrentamento da dor, nos mostrando, então, a importância de nós nos autoeducarmos, de nós superarmos, né, dificuldades internas, nossas limitações morais, nossas imperfeições, para que, através do nosso esforço, nós possamos nos educar e nos autoeducar, convivendo com as dificuldades da vida, procurando as soluções à luz do Evangelho e seguindo nessa rota segura que o Espiritismo, apontando o ensinamento de Jesus à luz desses princípios, nos ajuda. Finalmente, irmãos queridos, diz Denis, ergamos os pensamentos, os corações, as vontades, abramos nossas almas aos grandes sopros do espaço, dos espíritos bons, nossos mentores. Levantemos nossas vistas para o futuro sem limites. Lembremos de que esse futuro nos pertence. Nossa tarefa é conquistá-lo. E ele aponta, vivemos em tempos de crise. Lembremos que esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele foi, digamos assim, escrito no contexto da Primeira Guerra Mundial. A sua publicação é de 1919. Nós estamos exatamente no contexto da Primeira Guerra Mundial. E Denis diz, vivemos em tempos de crise. Abrir-se, é necessário se abrir às novas verdades. Mas ele diz, serão precisas as duras lições da adversidade. Ele vai chamando a atenção do contexto em que ele está situado e que ele também se desdobra até os nossos dias. E ele faz uma afirmativa muito importante. Conheceremos dias sombrios e períodos difíceis. A desgraça aproximará os homens. Só a dor verdadeiramente lhes faz sentir que são irmãos. Aí a gente faz uma relação direta com esse contexto atual dessa pandemia, não é? Que estamos enfrentando, quando ele diz: conheceremos dias sombrios e períodos difíceis. Mas ele diz: é necessário, ao influxo da ideia nova que o Espiritismo nos traz, ter essa certeza, essa confiança de que nós todos, com a ideia clara e precisa que nós passamos da vida futura, nós passamos a ter uma fé inabalável no porvir
e, consequentemente, as consequências positivas para a nossa vida, entendendo aquilo que Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. As dores deste mundo, então, meus queridos irmãos, passam a ser entendidas como instrumentos de melhoria e de aperfeiçoamento, para que nós também evoluamos espiritualmente, compreendendo que a dor, ela tem um papel a desempenhar também no nosso crescimento. Que Jesus, então, nos fortaleça, nos abençoe e que possamos, nesse momento, elevar os nossos sentimentos de gratidão através da prece. Senhor Jesus, Mestre Divino, nós te agradecemos e aos teus mensageiros pela feliz oportunidade de estarmos reunidos com os nossos queridos irmãos e amigos. Abençoa-nos neste instante, os teus abnegados mensageiros possam nos envolver, ainda neste momento, em vibrações de harmonia, em vibrações de paz, em fluidos reparadores, abençoando todos os que estejam conosco, encarnados e desencarnados, e possibilitando que a claridade do teu amor e a assistência dos teus mensageiros possa chegar a todos os lares da nossa cidade e do mundo inteiro. Despede-nos, Senhor, na tua paz e consente que possamos encerrar com muita alegria as nossas atividades da noite de hoje. Obrigado, mestre querido.